Estamos aqui na Prefeitura com o nosso secretário de Administração, José Geraldo. Ele também é membro do Comitê de Combate ao Covid na cidade, né, Zé Geraldo? É um prazer, boa tarde a todos. Eu faço parte do comitê desde o início, que foi começado, há 1 ano e 3 meses que foi começada essa pandemia, a gente faz parte, é membro do comitê, representando o prefeito. Muitas pessoas questionam sobre o comitê em si. Como ele é elaborado, quem são as pessoas que participam, as pessoas têm algum acesso à informação ou é um comitê que ele não pode estampar o nome de seus membros? Olha, o nosso comitê é formado com vários segmentos da sociedade. Nós inicialmente, em março do ano passado, iniciamos o comitê, fizemos uma portaria, o prefeito deliberou, e essa portaria concede, nós fazemos uma mistificação, uma variada casta da comunidade, sendo um representante, do Exército, da Polícia Civil, da Polícia Militar, da sociedade em si, do representante do trânsito. Todas as entidades foram convocadas e, felizmente, eu tenho que dar uma boa notícia à população de Santos Dumont, aos munícipes de Santos Dumont, que ela está sendo bem frequentada, o povo, os membros, todos os membros estão trabalhando, todos os membros têm livre iniciativa de perguntar, de se manifestar, então é muito participativo. Essa é a maior alegria de ter participado desse comitê e continuo participando. Zé Geraldo, tivemos ontem a promulgação de um decreto municipal, impondo algumas regras, novas regras, para dentro do comércio geral, dentro da prestação de serviço no município. Gostaria que você falasse um pouquinho sobre essas novas regras, que foram impostas dessa semana, e sobre o Minas Consciente. Elas estão de acordo com o Minas Consciente, elas estão mais flexíveis do que as regras que o Minas Consciente exige? Olha, a princípio nós não somos obrigados a participar do Minas Consciente, mas desde que foi instalado o Minas Consciente pelo governo do Estado de Minas Gerais, nós estamos participando desse Minas Consciente. E nunca fugindo das regras, nós estamos sempre seguindo as regras, os decretos do governo estadual, seguindo o Minas Consciente em geral. Pois bem, eu sempre defini, ultimamente eu tenho definido isso aqui para os meus participantes, eu tenho manifestado lá no comitê no sentido do seguinte: hoje, o único problema para resolver o problema da pandemia é uma simples palavra: vacina. Hoje, a gente pede colaboração do povo, o povo às vezes tem colaborado, em épocas que não estão colaborando, mas nós temos que insistir na colaboração do povo. Por que eu digo isso? Se não houver um isolamento, nós não vamos conseguir. Hoje nós temos 11 internados na UTI, 10 de Santos Dumont e 1 de fora. Essa média de 10 a 12 na UTI, está sendo um mês, praticamente um mês todo, não está abaixando. Agora, e se não tivesse essa vacina? Hoje nós estamos com quase 16 mil vacinados. E se não tivesse essa vacina? Porque o índice hoje lá no hospital é de 50 anos para baixo. A grande maioria é de 30, 40 anos, gente. E se não tivesse essa vacina, os velhos, por exemplo, que vacinei 2 vezes, estaria nesse rolo. Apesar que eu já dei a pandemia, eu já tive o corona em dezembro. Mas eu quero dizer o seguinte: os jovens, a maioria dos jovens que estão se contaminando hoje. Ontem tivemos 62 casos, anteontem tivemos 90. Então a gente tem acompanhado sistematicamente a crescente que está havendo. Eu tenho certeza, então está chegando mais vacina, eu tenho certeza que daqui 30 dias isso vai cair lá para menos de 10, menos de 20, porque a vacinação está acelerando. Realmente, ontem chegaram 4 milhões para o Estado de Minas Gerais, 4 milhões de vacina. Então, nós estamos acompanhando de perto. Eu estive ontem em Belo Horizonte, na Secretaria de Saúde lá, e a gente está acompanhando de perto. Eu estou muito otimista que vai cair, muito. Agora, se não houver a colaboração do povo, hoje eu fiquei muito triste, o calçadão hoje, 9 horas da manhã, repleto, fila para todo lado. Isso aí é desagradável, isso aí é preocupante. Zé Geraldo, é bom que você tocou nesse assunto sobre as filas, das agências bancárias e no calçadão. Você acha que essa diminuição
das horas, por exemplo, você tem, pelo novo decreto, o comércio ele tem que fechar às 19h30, os bares 19h30, supermercados 19h30, padarias também. Essa diminuição, ela não aumentaria essa aglomeração nessas filas, nos supermercados, as pessoas querendo adentrar nesses locais para fazer suas compras, em decorrência da diminuição do horário? O horário influencia nessa aglomeração? Qual que é a sua opinião sobre isso? Sinceramente, eu não vejo muito progresso nisso, não vejo. Por que eu não vejo? Vamos falar agora. Por que os bancos não estendem esse horário deles? Eu acho o maior vilão hoje nas cidades são os bancos, as filas dos bancos. Agora, você vai em contrapartida, você tem os pagamentos, o povo tem que receber. Por que a FEBRABAN, porque nós não tentamos conseguir um controle sobre os bancos, não conseguimos. Por que a FEBRABAN, então, não estende esse horário? Federação dos Bancos. Entendeu? Aí joga tudo no colo do prefeito. O que acontece? Se o prefeito não tomar medida restritiva, não acompanhar, pode degringolar e disparar essa coisa aí. Nós temos que dar satisfação ao Ministério da Saúde, nós temos que dar satisfação à Secretaria Estadual de Saúde. Então, qualquer medida ou qualquer providência, cai tudo no colo do prefeito. Nós somos o primeiro a receber essas reclamações. Então, fica muito difícil você vislumbrar um decreto que cale nisso aí, colhe as opiniões populares e satisfaça restaurantes, bares, supermercados e por aí vai. Fica muito difícil. Se não tomar providência, ele vai responder. O Ministério Público está aí, Poder Judiciário, até porque eles têm colaborado muito conosco. Mas nós estamos sob vigília. Aí, se escapou aqui do Ministério Público, nós temos a Secretaria de Estado de Saúde, nós temos o Ministério da Saúde e por aí vai. Então, volta a falar, chega à conclusão, única coisa chama vacina. Qualquer medida restritiva ou qualquer ato tomado pelo comitê, pelo executivo, pela Secretaria de Administração, por tudo, é muito delicado. Com relação a essa semana, né, nós temos uma data nobre, principalmente para bares e restaurantes, que é o Dia dos Namorados, né? É um momento onde o aquecimento da economia nesses estabelecimentos ele é mais caloroso. Então nós temos o almoço e principalmente os jantares dos Dias dos Namorados, né? Vocês pensaram nessa possibilidade, queria enfraquecer uma data tão esperada pelos bares, pelos restaurantes, que isso pudesse enfraquecer, de certa forma, esse movimento de vocês com relação a essas medidas? Por que eu falo isso? Porque a alegação da maioria dos proprietários de bares e restaurantes é que eles já estavam se preparando, né, para essa data, fizeram compras de mercadorias, fizeram promoções, infelizmente não vão poder atender após as 19h30, correto? Isso. Por que não limitar o número de fregueses, de clientes nesses estabelecimentos e deixar o horário como estava sendo até as 22 horas? Eu sei, é profundamente lamentável, é infinitamente desagradável tomar uma decisão, tanto o comitê quanto o executivo municipal, desse tipo. Digo isso, eu já fui comerciante, eu sei as nossas dificuldades, eu sei as dificuldades de comerciante. E nessa pandemia já está perdurando. Se fosse, começasse agora, tudo bem, mas isso está perdurando 1 ano. Então, estão extremamente sacrificados. Compreendo tranquilamente. Então, tem hora que você pensa em rever esse decreto, mas temos que cumprir. Nós não somos obedientes ao decreto do Estado, ao Minas Consciente. Então, é lamentável. Nós estamos deixando de fazer vários eventos, a Prefeitura está deixando de fazer vários eventos em decorrência disso. É desgastante. Eu sei que é compreensível. Então, fica muito difícil tomar essas decisões. Lamentamos profundamente essas decisões, até contra a gente perceber que está tomando essa decisão, mas tem que tomar. Entendeu? Eu sei que é muito difícil. Lamentavelmente, é muito difícil. Mas fazer o quê? Zé Geraldo, com relação a isso, voltando nesse ponto, você, dentro do comitê,
Vocês têm estudos de impacto, tanto da economia no município, estudos de impacto da saúde, para poder tomar essas decisões que elas são impositivas, né? Na verdade, porque no Minas Consciente, eles falam que vocês devem fazer, mas a tomada de decisão é sempre do município, correto? Claro, a decisão é sempre nossa. Entendeu? Aí o que está acontecendo? Chegam essas imposições lá de cima. Aí, se o prefeito cumpre, ótimo, vai em desencontro com o comércio, vai em desencontro com os bares, vai em desencontro, em geral. Mas se ele não fizer também, ele corre o risco de amanhã não ter vaga mais no hospital. Gente, eu tenho acompanhado, eu tenho visitado alguns pacientes, é triste, mas é uma coisa fora do comum a falta de ar hoje. Às vezes um dono do restaurante, um dono do bar fica revoltado, isso, aquilo, mas tem certeza, eles estão corretos, eu acho que está certo, porque ele tem compromissos futuros, ele comprou sua cerveja, ele comprou seus gêneros alimentícios, ele tem que pagar. Para pagar ele tem que vender. Mas se tiver um parente numa situação no hospital, ele vai repensar isso. Porque eu estou falando que eu senti isso na pele, eu tive durante uma semana, o meu não passou mais ou menos 10 dias, eu passei muito aperto. É uma doença, violenta, não é brincadeira. Mas enfim. Sobre os horários, né? O pessoal questiona muito, porque o vírus só vai se espalhar depois das 10 horas, não vai, antes não tem o vírus. Esse é um questionamento que a gente ouve muito dos populares. Queria que você falasse um pouquinho, por que se estabelecer até as 22 horas? Porque isso, às vezes, provoca uma aglomeração muito maior, porque as pessoas saem, né, dos restaurantes, dos bares, e aglomeram no centro da cidade. Né? Essa é a reclamação até que você falou, só que na parte da manhã, mas à noite também isso acontece. E um outro questionamento que a gente gostaria de fazer com você é a respeito dos fiscais, né? Até bom para a gente poder esclarecer para o próprio cidadão e também orientar as pessoas do comércio. Os fiscais contratados pela prefeitura, eles têm a atuação apenas nos estabelecimentos comerciais ou eles podem atuar também com o cidadão na rua? Se vê o cidadão descumprindo alguma regra de algum protocolo, ele pode abordar o cidadão, acionar a polícia militar ou não? Eles são contratados apenas para poderem fiscalizar os protocolos dentro dos estabelecimentos comerciais. Principalmente, a função, são 20 fiscais que nós contratamos, e por sinal eu tenho que ir dignos de bastante elogios. Com o pessoal na rua, eles têm que orientar apenas, chamar atenção, apenas orientação. Não é o caso de bares, restaurantes e comércio em geral, que são, além de orientar, poderão atuar penalizando. Mas o cidadão comum é apenas orientado. Nós temos pedido a eles que chegasse perto do cidadão comum, se estiver usando máscara, aconselhar a usar máscara, isso aqui, mas não temos medida punitiva para esse tipo do cidadão. Agora, o comércio em si, eles são fiscalizados. Agora, se tiver eventos em sítios ou qualquer outro tipo de denúncia, eles são obrigados a ir em loco, autuar ou orientar. De repente, pode até acabar com a festa. E tem medidas punitivas nesse sentido. Sobre os horários, qual estudo que vocês possuem, através do comitê, que o vírus ele se espalha após as 22 horas? É um questionamento que todo mundo faz, o popular faz, quem frequenta os bares, restaurantes também faz. E assim, se você puder nos dar essa informação, seria de muita valia. Nós nunca discutimos qual hora que vai acumular mais. A nossa intenção é o isolamento apenas. Durante diuturnamente, 24 horas por dia. Nós temos fiscais que trabalham à noite, nós temos fiscais que trabalham manhã, trabalham à tarde, trabalham diuturnamente. Agora, sobre o horário que vai acumular, que vai ser essa hora, vai ser aquilo, eu até sinto, fico um pouquinho temeroso. Por exemplo, se o comércio fecha tudo, por exemplo, 7h30 da noite. E esse povo, os comerciários que vão deslocar para os bairros, vai encher os ônibus. Eu concordo, entendeu? A cada ação corresponde uma reação. Se você terminou o comércio 7h30, fechou tudo, fecharam as portas, aí o pessoal que mora nos bairros ou no distrito vai ter acúmulo dentro dos ônibus. Eu tenho certeza que vão superlotar.
Mas como é que nós vamos fazer? É umas medidas que são tomadas e são difíceis de você ter uma solução. Eu sempre falo, volto a repetir, a única coisa chama vacina. Você pega uma medida aqui, você discute, os membros, ontem, por exemplo, foi anteontem, por exemplo, tinha acho que 18 membros, cada um com opinião diferente, por você aglutinar fica muito difícil. Entendeu? Eu acho, para satisfazer a população, para satisfazer o vírus em si, a contaminação, todas as decisões são muito difíceis, são muito polêmicas. Qualquer decisão é polêmica, você pode ter certeza disso. Por isso que eu falo, é só vacina. Toda decisão que você toma, tanto o executivo quanto o comitê, qualquer decisão vai gerar polêmica. É razoável, né? Você tocou no assunto dos transportes coletivos, né? Qual que é o procedimento que a prefeitura tem tomado quanto a isso? Tem algum fiscal nas linhas de ônibus? Eles orientam a empresa? Porque, assim, a gente, pelo menos as pessoas que passam, né, para a gente e a gente que também frequenta os ônibus, a gente vê que não tem esse distanciamento dentro do ônibus, né? Não tem um protocolo dentro de um transporte público. Queria saber se há algum fiscal que fiscaliza esses coletivos ou não. E o que a prefeitura está fazendo para poder minimizar esse impacto dentro dos coletivos? Não estou falando, tudo é uma polêmica. Como é que nós, por exemplo, me parece são 12 linhas dentro de São Simão. Como é que nós vamos pôr um fiscal dentro de cada ônibus? No horário todos. Porque tem linhas aí que está começando 5 da manhã, vão até 23 horas. Nós temos 2 fiscais na rodoviária para fiscalizar os interurbanos, os ônibus de distrito. Mas aí que você chega, aí o pessoal entra dentro do ônibus, não tem um fiscal lá dentro, não tem. E o que o motorista vai fazer? Entendeu? É muito difícil você colocar um fiscal para cada ônibus ou para cada linha. A Celeste Viplan é muito bem orientada, aliás, todas as empresas são bem orientadas nesse sentido. Nós temos 2 fiscais na rodoviária para fazer o interurbano. Não seria mais fácil, né, uma opinião popular, que a gente já ouve também, isolar alguns bancos desses coletivos para evitar essa aglomeração? Vocês já deram essa orientação, o comitê já passou essa orientação? Eu vou falar uma coisa para você. Todos os lugares demarcados aí são burlados. Todos. Estou falando, você vai em banco, sentado no banco que está aquela coisa, você vai na farmácia, você vai... Todos são burlados, infelizmente. Não sei se a cultura do povo brasileiro é isso. E dificilmente você vê, olha as filas do banco, vê se eles respeitam lá aquele desenho. Não existe isso. Então, é muito, muito polêmico. As pessoas estão questionando também ao nosso portal, José Geraldo, sobre esse processo de pulverização das ruas da cidade, se ele é realmente eficaz, se o comitê ele tem, ou a prefeitura, algum estudo que indique que esse procedimento ele é eficaz nos centros da cidade e em outros locais do país. E se não seria mais viável a contratação de mais fiscais para estar orientando, para estar fiscalizando esses pontos comerciais, do que investir em algo que talvez não tenha tanta eficácia como um fiscal na orientação. Gostaria que você pudesse falar um pouquinho sobre isso. Sobre a pulverização, nós estamos seguindo instruções da Secretaria de Estado de Saúde. Nós já tivemos o Exército fazendo aqui no centro da cidade, nós já tivemos o Ampar, Simpar, que nós somos conveniados em Juiz de Fora, ficaram 3 dias pulverizando, e nós contratamos uma empresa que está fazendo a pulverização nos bairros mais incidentes da doença. Temos feito, surtindo efeito, nós não temos um levantamento, uma pesquisa que está surtindo efeito, mas estão fazendo, seguindo orientações, tanto do Ministério da Saúde quanto da Secretaria de Estado de Saúde. Sobre a fiscalização, nós hoje temos 20 fiscais, como eu comentei anteriormente aí, eu acho que tem dado conta. Realmente tem atuado, nós colocamos 4 veículos à disposição para ir em qualquer lugar dentro do município se houver denúncia. Sobre as orientações, estão tentando fazer, visitando todos os comércios, atendendo todas e qualquer denúncia pontualmente, isso aí não estão tendo problema. Eu acho suficiente 20 só. Um outro levantamento feito também pelo nosso jornal
está sobre as prestações de contas ao TCE e também no site de transparência da Prefeitura a respeito do Covid, Zé Geraldo. Gostaria que você pudesse falar um pouquinho sobre isso também. A gente sabe que há, né, uma lei municipal onde a Prefeitura ela teria que estar informando a Câmara, na comissão da Câmara, a respeito dessa prestação de contas. Isso está sendo feito semanalmente, como prevê a lei, ou não? E ela está sendo atualizada instantaneamente no site do TCE ou não? No site do TCE me parece que é mensalmente. Deu aquele problema da vírgula de 2,0, deu aquele problema, mas não houve. Então, fazemos todas as prestações para a Câmara Municipal, quando exige, tem exigido sempre. Então, isso também nós estamos sendo muito transparentes, felizmente. O dinheiro gasto, o dinheiro recebido está batendo certinho e estamos oferecendo, está na transparência no portal da Prefeitura para quem quiser ver, está tranquilamente. Isso aí é muito transparente. Nós do BW News agradecemos ao secretário de administração e também membro do comitê do Covid em Santos Dumont, José Geraldo, pela participação. Deixamos o nosso portal à disposição da Prefeitura, caso vocês queiram se manifestar, caso vocês queiram passar alguma informação para a população. Nós tentamos ser a voz da comunidade e, contrapartida, vocês podem ser a resposta que tanta a comunidade precisa. Eu quero fazer minhas considerações finais. Eu tive o prazer imenso de receber pela primeira vez aqui no nosso gabinete aqui da Prefeitura Municipal, da Administração Municipal. Fiquei mais sensivelmente sensibilizado, gostei e colocando à disposição a qualquer momento sobre prestação de contas, sobre qualquer manifestação, sobre posições tomadas pela Prefeitura nessa pandemia. Eu acho que nós, vocês da imprensa, a população, nós da administração, temos que unir mais ainda, cada vez mais, vocês principalmente, informar a população sobre esse isolamento que é extremamente importante. E divulgar essa vacinação. Essa que é a mais importante ainda. Eu quero agradecer mais uma vez e estou inteira à disposição dos senhores. Muito obrigado. Após a entrevista, houveram mudanças no decreto municipal. Confira agora no BW News. Durante a edição da matéria com o secretário de administração José Geraldo, o Estado de Minas Gerais, através do Minas Consciente, flexibilizou, excepcionalmente neste final de semana, o atendimento de bares e restaurantes devido à data especial do Dia dos Namorados. Em acordo com o decreto estadual, o município de Santos Dumont também flexibilizou seus horários de atendimento de bares e restaurantes, que antes era de 19h30, hoje e durante esse sábado poderão fechar às 22 horas. Não é mesmo, Jefferson Almeida? É isso aí, Gustavo. E por isso estamos aqui com o Marquinho do Umami, para poder saber dele, o que ele achou dessa mudança. Marquinho, esse novo decreto liberando os bares e restaurantes para funcionarem de hoje até domingo, normalmente até às 22 horas, não mais até às 19h30, como foi no primeiro decreto. O que beneficia para vocês comerciantes do ramo? Boa noite, né? Prazer estar aqui falando com vocês. Bom, o benefício é total, né? Se tem alguma coisa acima de 100%, é 1.000%, é 1 milhão de por cento, porque é o Dia dos Namorados, né? Na própria entrevista que foi dado, né, com cara de exclusividade na Prefeitura depois da reunião do Comitê do Covid, o próprio secretário Zé Geraldo disse que não adiantava nada fechar, todos puderam ver isto, né, escutar isso da própria boca dele, dizendo que isso era paliativo, que o que resolvia era a vacina no braço. Então a gente fica muito feliz, né, do Minas Consciente agora ter liberado essa oportunidade. Você vê, Belo Horizonte vai fechar 1h da manhã, Juiz de Fora vai até meia-noite, Barbacena também, né, sem as restrições. A gente até entende, né, que essa Comissão de Saúde de Santos Dumont tem que tomar medidas, né? Mas a gente não entende por que se toma medida, né, só na parte da noite, entendeu? Já que é só vir para a rua aqui que você vai ver que o calçadão está lotado, que o banco está lotado, que as filas de loterias estão lotadas, né? Que os mercados estão hiperlotados. E essa redução de horário, né, me permita, né? Você imagina fechar o mercado às 19h30. Se fechava às 21 horas, é menos 1h30. O que vai acontecer quando as pessoas saírem dos seus comércios?
estão trabalhando o dia inteiro. Vai aumentar mais o número de pessoas dentro desses estabelecimentos. Isso é meu pensamento. Marquinhos, você acha que falta um diálogo maior da prefeitura e do comitê junto aos comerciantes, principalmente aos comerciantes dos setores de bares e restaurantes, que acabam sendo sempre os mais afetados, junto com as academias, no momento de fazer esses decretos? Sim, sem dúvida, né? Se você pensar, por exemplo, que quando começou a pandemia, se eu não me engano, em março de 2020, né? Nós ficamos 3 meses fechados, né? No final do ano, quando parece que estava voltando, né, a ter uma certa normalidade, tá certo? Nós conseguimos reabrir, já mesmo assim com a redução de horário, não se esqueçam disso, sempre, né? Bares, restaurantes, sempre com redução de horário. Aí veio aquele fatídico decreto, né, no dia 28 de dezembro, né, logo depois do Natal, tá certo? Nós ficamos fechados aí, eu acho que até o dia 6 de janeiro, tá certo? Depois ficamos fechados mais 40 dias, né, entre, se eu não me engano, entre março e abril, e agora vem esse decreto proibindo, né, pelo menos nessa semana, eu acho até dia 17, se eu não me engano, até terça-feira agora, eu acho que é dia 14, tá certo? Que nós vamos ter que cerrar as nossas portas às 9h30, junto com todos os comércios, excetuando, se eu não me engano, padaria ou posto de gasolina, tá certo? Querendo ou não, nós somos os mais sacrificados até agora. Você citou aí as academias, tá certo? Mas tem essas outras, quadra de futebol também, né? Do nosso até amigo Adilelson, né? Eu não entendo, às vezes, você acabou de colocar aí a falta de diálogo, né? Porque a gente acha que o esporte, tá certo? E principalmente academias, que o pessoal parece que são professores, já estão todos vacinados, né? Então, o porquê, né? De não liberar, tá certo? O Minas, toda vez que não se sabe o que vai falar, fala que é o Minas consciente. E houve uma relutância muito grande agora para poder reabrir nesse final de semana, já que outras cidades, tá certo, estariam na mesma condição que a gente está, mas que iriam funcionar até mais tarde. Lembrando que esse decreto está em vigor até segunda-feira, dia 14. Ou seja, na segunda-feira, bares e restaurantes também encerrarão suas atividades às 19h30. É esperar para ver se ele vai ser prorrogado ou se vai voltar ao normal depois. Jefferson Almeida para o BW News.